o orgulho veio. E o homem com tanto relacionamento, com tanta história, é elevado a esquecer de Deus. E a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Ele é justo. Então, na justiça de Deus, por conta do seu orgulho, por conta de querer usurpar o que não lhe pertencia, o direito sacerdotal, ele é ferido com uma lepra. Na fronte, visível, todos veem. Agora, este homem que eu relatei, pontos da sua história, anos e anos, de pé, agora é tirado não pode mais sentar no trono. É colocado em uma casa à parte. E o versículo 5, eu acho interessante, do capítulo 15 do segundo livro dos Reis. Versículo 5 diz: e o Senhor feriu o rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte. Mas veja que a parte B diz: e habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Perceba este versículo como ele é interessante. O versículo 5 do capítulo 15 de 2 Reis começa dizendo que por conta do orgulho, Deus o feriu com a lepra. E ele não volta mais para o trono. É colocado em uma casa particular. E o seu filho, Jotão, vai se responsabilizar de cuidar da administração, de julgar o povo. Mas Deus não tira o reino de Uzias. Você observe que o texto diz que enquanto ele vive, o reino é dele. Jotão só vai administrar sob ordem. Mas Deus não tirou o reino de Uzias. Deus não tirou o seu reino. Colocou em uma casa ao lado. E o seu filho vai cuidar da administração, julgando o povo, cuidando do administrativo. Mas o reino está na mão de Uzias. A Bíblia nos dá o direito de mensurar o quanto Deus o preservou. Leproso. Está no trono? Está não. Está numa casa ao lado? Está. Mas quem é o rei? É ele. O que eu quero concluir é neste ponto que eu quero refletir com você, meu irmão, minha irmã. Observe que são 52 anos. Mas geralmente a gente só prega, a gente só vê o último ano. E quando a gente vê o último ano, a gente só vê crítica. A gente só vê ele impedindo o ministério de alguém. Mas enquanto a gente vê o último ano, as críticas, os defeitos, as falhas, Deus ainda preserva os anos que antecedem. Deus não arranca a história. É por isso que Isaías vai trazer a ênfase histórica. No ano, queira ou que não, entre tantas as mortes da Bíblia,
Além da de Jesus há outras, mas a dele é uma das mais faladas e da mais pregada. Mas na maioria das vezes a gente prega no ponto pejorativo. No ano Uzias precisa morrer para você crescer. Não precisa. Porque a história vai dizer quem ele é. A Bíblia diz que ele morreu e foi sepultado com seus pais. A lepra não apagou a sua história. A lepra não apagou 51 anos de história, digamos assim, por causa de um ano de falha. Faça história enquanto pode. Porque mesmo que o ser humano não veja, o céu categórico, o céu vê. Ele morreu, foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Se você for em Jerusalém, na Monte da Oliveira, está lá a cidade de Davi. E ele foi sepultado lá, queira ou que não. O último ano, no ano que morreu o rei Uzias. Isaías enfatiza o ano, não é o Uzias, ele enfatiza a história. Para que a gente pudesse ver os 51 anos atrás. Levante a cabeça. Ainda dá tempo. Talvez você esteja me ouvindo e esteja afastado do Evangelho. Talvez esses algozes que só vê o último ano e vê de forma pejorativa, eles não sabem que antes desse último ano tem mais alguns anos que você tem história, que você tem coragem, que você tem Deus, que você tem relacionamento. Eles não vê, eles não acompanharam, mas Deus vê, você sabe. Então não deixa que isso te pare, não deixa que isso te jogue para baixo. Levante a cabeça e volta, que ainda dá tempo. E para complicar, eu quero só complicar. Para complicar, aí Mateus capítulo 1, fruto de uma aliança. A lepra não vai fazer desaparecer quem é fruto de uma aliança. Aí Mateus capítulo 1, versículo 6, está registrado o maior rei de Israel. E Jessé gerou a Davi, e Davi a Salomão. Salomão a Roboão, Roboão a Abias, e Abias a Josafá. Josafá a Jorão, que era Amazias, e Amazias Uzias. Ai, a lepra não tirou ele da dinastia. A lepra não tirou ele da genealogia. Porque Deus não viu só um ano, Deus viu 52. Se você botar na balança, ele tem crédito. Pense nisso. Por conta de uma aliança de sal, Deus suportou tudo isso. E você é mais importante ainda, porque você segue numa dinastia eterna. Agora é o sangue de Jesus. Você acha que uma crítica, você acha que uma falha sua, que um fracasso que te atingiu, vai apagar a tua história diante de Deus? A Bíblia diz que não. Não fui eu que fiz a história, é a Bíblia. Eu não inventei nada, é Bíblia.
Não dê ouvido os céticos. Não dê ouvidos que não acreditam. Não dê ouvidos que não conhecem a tua história. Mas nesta manhã, eu estou aqui, transmitindo esta palavra a você. Se pensaram que o teu ministério estava acabado, erraram e feio. Se pensaram que você ia desistir porque Deus não ia te advertir e falar com você, erraram e mais feio ainda. Se pensaram que você ia permanecer prostrado porque o fracasso, o erro te atingiu, erraram 2 vezes mais feio. Porque eu quero acreditar que nesta manhã você vai se erguer. Enquanto volto a dizer, as pessoas só verem o último ano. Deus coloca em conta todos os outros. 52 anos de história. Baseado nisto, viveu 67 anos. Começou com 16, reinou 52, 68 anos. Agora faz um percentual aí. 16 dividido por 52. Menos 6 vezes 6. Quase toda a vida foi para Deus. Quase toda a vida foi para Deus. Você acha que Deus vai desistir de quem dedicou a sua vida e por uma falha, por um fracasso? Você acha que Deus seria tão injusto assim? Levante a cabeça, filho. Levante a cabeça, filha. Força. Se Deus não desistiu de Uzia, nem de um nem outro, em uma aliança que não deu certo, imagina agora que é uma aliança eterna, que nada vai poder quebrá-la, que é a aliança no sangue de Jesus, e você está nessa. Soberano Deus, em nome de Jesus, teu filho, eu te agradeço, Senhor, por falar comigo nesta manhã, por me dar forças para continuar, sabendo que o Senhor não vai desistir de mim, mesmo que os fracassos me atinjam. E obrigado, Deus, por estes ouvidos que estão nos ouvindo. Esteja ele no trabalho, no carro, na casa, no hospital. Esteja onde eles estiverem, Senhor. Somos seres humanos imperfeitos, mas Tu és perfeito. Ajude-nos a caminhar, Senhor. Mesmo com as nossas fraquezas, com as decepções que causamos, mas o Senhor lembra da história. O Senhor não olha como o homem olha. O Senhor não vê como o homem vê. O homem só vê o último ano. Mas o Senhor computa todos os anos. A gente só lembra do ano que ele morreu, e a maioria de nós esquecemos dos 52 anos. Como ele, muitas vezes estamos nós. Então, se a tua filha, se o teu filho está precisando se reerguer, e que as acusações, que as oposições, que as adversidades, que o fracasso diz que eles não vão, a tua palavra diz que vai sim. A graça diz vai sim. O teu perdão diz vai sim. Então aquele pregador
que desistiu, traz ele a pregar de novo. Aquele pastor que fracassou, traz ele de novo. Aquele crente que caiu, levanta ele de novo. E os fazem, Senhor, caminhar e sermos nos encontrados irrepreensíveis no dia do Senhor. Pois só a tua bondade e misericórdia faz isso. Cuida de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E veio a inspiração para ministrar hoje. Queridos, mais uma vez, transmitindo esta saudação a você que está no trabalho, a você que está no carro, a você que está em casa, a você que está nos seus afazeres cotidianos. Quero dizer da minha gratidão de poder entrar no seu carro, entrar no seu lar, entrar na sua vida neste momento, para junto com você fazer uma reflexão na palavra de Deus. Já deixo a minha gratidão pelas suas orações, sabendo da minha pequenez e o privilégio de poder estar ocupando este altar, este microfone, para transmitir esta palavra, um púlpito, um altar que é pastoreado por um homem que nós admiramos, nosso pastor, e por obreiros dos quais não sou digno nem de lavar os pés deles, e Deus tem me dado este privilégio. Eu quero fazer uma reflexão baseada no livro do profeta Isaías, que é uma mensagem muito conhecida, mas eu quero falar de um contexto diferenciado, tendo em vista os dias que nós estamos vivendo. Isaías capítulo 6, eu fiz essa leitura ontem no culto, e quando o pastor me falou, senti no coração de trazer esta mensagem. Capítulo 6, versículo 1, quando Isaías traz o contexto da história, dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Queridos, eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes sobre o último ano, tendo em vista o período que nós vivemos, onde o ser humano, não generalizo, mas é uma prática cotidiana da nossa natureza pecaminosa, aonde o ser humano se baseia nos pontos negativos para denegrir uma imagem, onde nós, como seres humanos, somos tentados a nos alimentarmos das fraquezas dos outros, de vivermos muitas vezes como parasitas, sugar do outro, e nos alegramos em um contexto diurno na derrota às alheias. Nós estamos vivendo um período em que é notório, sobretudo pelo avanço da tecnologia, onde as redes sociais mostram e dão o privilégio das pessoas denegrirem, desabafarem, sem mostrarem o rosto, sem assumir uma identidade indicadora. Onde o ser humano é levado a se esconder por trás de câmeras, de uma tela, e destruir histórias. Então, com base nisso, eu sei que esta mensagem, respeitando todos os outros pontos contraditórios, pois muitas vezes nós pregamos, nós ouvimos o texto do empecilho do rei Uzias,
no ministério de Isaías, que foi preciso ele morrer para que Isaías fosse escolhido por Deus, mas respeitando todos os pensamentos do texto, eu gostaria de seguir o contexto para falar-lhes sobre o último ano de uma história. E o meu desejo é que esta história possa trazer para você um ânimo, você que está pensando em desistir, como nós ouvimos ontem, por conta da oposição, da adversidade. Você que talvez esteja vivendo este período de fraqueza, pois como nós seres humanos não estamos isentos de fraquezas, decepções e adversidades. Quando nós lemos o texto, nós percebemos que Isaías não está enfatizando o rei Uzias, mas a ênfase do profeta Isaías é o ano histórico, um divisor de águas. E quando veio isso ao meu coração, à minha mente, eu comecei a refletir acerca da bondade de Deus. Quando nós lemos o livro de Samuel, Deus fez uma promessa a Davi, que depois que Davi morresse, ele ia levantar um dentre o seu sangue, que iria sucedê-lo, e que ele seria fiel à dinastia de Davi para todo sempre. E quando nós analisamos esta promessa, ela foi celebrada, já falei isso, com uma aliança de sal, que era um comprometimento duradouro. E quando nós analisamos o contexto histórico desta dinastia, nós vamos deparar com a bondade, a grandeza de Deus, apesar da fraqueza humana. O olhar de Deus, o acreditar de Deus, o investir de Deus no ser humano, vai além da nossa capacidade interpretativa. Por mais inteligente, por mais exigido, por mais usado que o nosso cérebro seja, não conseguimos nem arranhar o que Deus pensa do ser humano. Quando nós lemos o capítulo 14 do segundo livro dos Reis, nós vamos ver a história de um homem desta dinastia chamado Amazias, que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele se desviou, perdeu o foco. E ele, perdendo o foco, denegriu o reino, denegriu a dinastia. É quando entra na história o personagem a preço do eu quero me ater, Uzias, também conhecido como Azarias. O interessante, eu quero ler o texto, capítulo 15 do segundo livro dos Reis. O texto é bem taxativo, quando ele apresenta a entrada deste jovem, digamos, em um contexto ocidental, pois com 16 anos na época, já não era tão inexperiente, por conta da formação judaica. O capítulo 14, eu volto a dizer, ele traz uma história de um rei Jeroboão. E no capítulo 15,
O versículo 1 diz: no ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, conhecido também como Uzias, filho de Amazias, rei de Judá. O versículo 2: tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Quando eu uso o tema o último ano, eu quero me ater no contexto histórico. Porque quantos de nós, leitores da Bíblia, ouvintes, pregadores, curiosos, a gente, como ser humano, não traz uma imagem pejorativa do final de Uzias. E como eu havia dito de novo, como nós seres humanos somos pautados a observar o momento e não a história, a gente costuma julgar, trazer, qualificar uma pessoa pelo momento e não pela história. Observem o que diz a Bíblia, que com o desviar de Amazias, desencadeou uma urgência administrativa na dinastia, no reino de Judá, reino do sul. E essa exigência era abrangente, sócio, política, econômica e espiritual. Em contrapartida, há 27 anos, o reino do norte era liderado por Jeroboão, um homem de história, de respeito real, que também se afastou de Deus. Então há uma urgência no reino do sul. E na sequência da dinastia, tem um jovem de 16 anos, chamado Uzias. E a Bíblia diz que com 16 anos, ele é colocado para reinar sobre a nação, sobre o reino, do qual estava proposto a vinda do Messias. Observem a responsabilidade, observem a coragem, o abdicar de alguns desejos, o abrir mão de sonhos próprios, o abrir mão de uma vida em ascendência, pois é filho de rei, é nobre, 16 anos, desfrutar do melhor. Mas há uma urgência. E Uzias, com 16 anos, é posto rei em Judá. E mesmo analisando a sua inexperiência, se podemos dizer isto, sua inexperiência em vida, ele assume o compromisso. E o versículo 3 é taxativo: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele tomou uma decisão de abrir mão dos seus desejos humanos, de abrir mão dos seus desejos de adolescentes, de jovem, e assumir uma responsabilidade adulta. Ainda hoje eu tenho amigos, e entre eles alguns da nossa igreja, que fizeram isso.
E eu os admiro. Porque quando eles tinham tudo para viver a sua vida em particularidade, abdicaram.